A gente vai terminar o capítulo 4 com produto escalar. Então, vamos lá, deixa eu projetar. Bom, a gente já definiu um tipo de produto de vetores, que é o produto escalar, que o resultado é no escalar. Agora, a gente vai definir um outro tipo de produto de vetores, cujo resultado vai ser um vetor, por isso que chama produto vetorial. Bom, se você tiver dois vetores quaisquer, A e B, né, a gente vai chamar de produto vetorial A vetorial B, que é esse X aí. Por isso que a gente não usou o X na hora do produto escalar para distinguir a notação de um e de outro. Então, A vetorial B vai ser definido da seguinte maneira. Dois vetores quaisquer A e B, desde que eles não sejam paralelos, né? Dois vetores quaisquer definem um plano, se eles não forem paralelos. E para todo plano definido por A e B, você pode definir uma direção perpendicular a esse plano, ou seja, a direção C aqui ela é perpendicular tanto ao vetor A quanto ao vetor B. Então, o vetor A faz um ângulo θ com o vetor B e existe uma direção no espaço, que é dado por essa direção C aqui, que é perpendicular tanto a A quanto a B, desde que eles não sejam paralelos, ok? Agora, se a gente for definir um vetor ao longo dessa direção, como é que a gente vai definir o sentido desse vetor? Olha, não tem um jeito matemático para definir o sentido desse vetor. Tem um jeito, uma convenção que se fez que chama regra da mão direita. A regra da mão direita fala que, usando a mão direita, então quem for canhoto, por favor, tome muito cuidado, porque tem que ser a mão direita. Usando a mão direita, eu vou pegar o vetor A e levá-lo ao vetor B. Aí o seu polegar vai apontar na direção do vetor C. Então, A vetorial B dá o vetor C. A direção é definida matematicamente, é a direção perpendicular a A e B. Mas o sentido de C, ele é definido pela regra da mão direita. A vetorial B. Você pega o vetor A e leva para o B. O polegar aponta para o vetor C, ok? Então, o vetor C ele vai ser um vetor numa direção perpendicular a A e B, ok? E o sentido dado pela regra da mão direita. Mas o que acontece se A e B forem paralelos? Bom, não tem jeito de definir uma única direção. Se A e B são paralelos, existem infinitas direções perpendiculares a eles. Então, para resolver esse problema, o que foi feito é definir que o módulo desse vetor C ele é dado por módulo de A vezes módulo de B vezes seno de θ. De maneira que se A e B forem paralelos, seno de θ, seno de 90, seno de zero vai ser zero, e o módulo de C vai ser zero e ele não é definido. Então, foi o jeito de resolver o problema. Se A e B forem paralelos, o vetor C, que é o produto vetorial de A com B, é nulo. Né? Então, se θ é igual a zero, o θ é igual a π, antiparalelo também dá, né? Se θ for igual a zero, o θ for igual a π, você tem C igual a zero e não tem problema da definição. A definição inclui, então, vetores paralelos. Bom, no produto vetorial, a ordem dos fatores altera o produto. Então, vou desenhar aqui. Você tem o vetor A e o vetor B. A direção perpendicular a eles é bem definida, ok? Que é essa direção aqui, vertical aqui no nosso desenho. A vetorial B dá esse vetor azul para cima. Agora, se eu fizer B vetorial A, vai me dar o vetor laranja para baixo. Então, tem que tomar cuidado, porque A vetorial B menos B vetorial A. Então, a ordem dos fatores vai alterar o produto. O produto vetorial é anticomutativo. Em termos dos eixos cartesianos, você tem aqui o eixo x, y e z. Os eixos cartesianos, esses unitários aqui, os eixos cartesianos, eles foram definidos, foram escolhidos de maneira que I vetorial J dê K. Então, I vetorial J sempre vai dar K. Então, se fizer o vetor I, produto vetorial do vetor I com o vetor J, vai dar o vetor K. Ok? E qualquer permutação cíclica também dos vetores continua valendo. Você preserva, é o que a gente chama de preservar o triedro direito. Então, você rodar essa expressão aqui, K vetorial I da J, J vetorial K da I. Agora, eu não sei essas coisas de cor, não. Eu tenho que ficar fazendo com a mão, gente. Eu não vou ficar decorando essas coisas, não. I vetorial J da K. K vetorial I da J.
J vetorial K da I. Eu tenho que fazer com a mão toda vez, não tem jeito, não. Por outro lado, se você for no sentido contrário, J vetorial I dá menos K, I vetorial K dá menos J e K vetorial J dá menos I. Mas eu só fazendo com a mão, senão eu não consigo lembrar essas coisas, não. Desenho, IJK e faço. Bom, produto vetorial é distributivo. Então, se você tem A vetorial, a soma de B mais C, é a mesma coisa de fazer A vetorial B mais A vetorial C. Ele não é comutativo, mas ele é distributivo. Vamos ver a forma analítica do produto vetorial. Vamos supor que você tem um vetor A qualquer, né, dado por esse primeiro parênteses aqui. Tem um componente AX na direção I, uma Y na direção J e uma Z na direção K. E um vetor B qualquer, tem um componente BX na direção I, BY na direção J e BZ na direção K. O que acontece se fizer o produto vetorial aqui? Vai ter aquele tanto de componentes que tinha quando a gente fez o produto escalar, mas aqui eu já nem vou escrever algumas delas, porque a gente já viu que I vetorial I vai dar zero, porque são vetores paralelos. J vetorial J também vai dar zero. E K vetorial K vai dar zero. Ao contrário do produto escalar, o que sobra aqui são as componentes cruzadas. Então, essa primeira aqui, AXI vetorial BXI, dá zero. Mas eu vou ter AXI vetorial BYJ, que está aqui. Eu vou ter AXI vetorial AZK. Doidando aqui. AXI vetorial BZK, que está aqui. Eu vou ter AYJ vetorial BXI, que está aqui. Não vou ter a YJ vetorial BYJ, que vai dar zero. Mas vou ter a YJ vetorial BZK. Tá aqui. Vou ter a ZK vetorial BXI, que é essa. Vou ter a ZK vetorial BYJ, que é essa. E não vou ter a ZK vetorial BZK, porque K e K são paralelos, o produto vetorial vai dar zero. Mas eu não tenho como me livrar de nenhuma dessas componentes, eu vou ter que fazer a conta. Então, aqui eu tenho que saber, I vetorial J dá o quê? Ó, I vetorial J dá K. Então, o resultado desse produto vetorial aqui vai ser AX, BY na direção K, porque I vetorial J dá K. E esse aqui, eu preciso de I vetorial K. I vetorial K dá menos J. Então, aqui eu vou ter AX, BZ na direção menos J. E assim vai, tem que fazer para cada um deles. Se você fizer, você obtém isso aqui. Vai ter termos na direção I, termos na direção J e termos na direção K. Você pode agrupar os termos em I, os termos em J e os termos em K. E fica com, né, essa expressão que não é bonita. Ninguém vai conseguir lembrar disso. Então, tem um jeito mais simples de escrever isso para poder lembrar, que é através de um determinante. É a mesma expressão, só escrito de um jeito mais mnemônico, mais fácil de lembrar. Né? Se você for resolver esse determinante, você cai exatamente nessa expressão. Né? Então, assim, é fácil de lembrar, dá para lembrar. Mas é a mesma equação, não tem diferença. O produto vetorial só é definido no espaço de 3 dimensões, né? Não tem outro jeito. Né? Se definir reta paralela, você tem que definir um plano em uma direção perpendicular, em 2 dimensões você não consegue fazer isso. Vamos fazer aqui um exemplo qualquer também, para calcular o produto vetorial dos vetores U e V mostrados na figura abaixo. Então, aqui você tem um cubo, aquele mesmo cubo que a gente tinha antes, de lado L, né? E você tem 2 vetores aqui, você tem esse vetor U e esse vetor V, ok? Os 2 vetores definem um plano, que é esse plano XY aqui. Então, se eu quiser fazer U vetorial V, ó, vai me definir um outro vetor que vai estar na direção K, que é a direção perpendicular, tanto a U quanto a V. Né? Então, U vetorial V vai ser módulo de U vezes módulo de V, seno de θ, que é o ângulo entre eles, na direção K, porque o vetorial V vai estar apontando aí para a direção K, onde θ é o ângulo entre U e V. Só que você pode ver que, como são diagonais, os dois são as diagonais aqui de uma face do cubo, o ângulo entre eles é 90 graus, né? Π sobre 2. E o módulo de U vai ser igual ao módulo de V, que você tem um triângulo retângulo aqui, ó, de lado L e L. Então,
é a hipotenusa desse triângulo que tem lado LL, né? Então, o módulo de U vai ser igual ao módulo de V, que vai ser raiz quadrada de L2 mais L2, vai dar 2L2, que vai dar raiz de 2L. Então, o vetorial V vai ser módulo de U, que é raiz de 2L, vezes módulo de V, que é raiz de 2L. Então, vai dar 2L2. Seno de θ, seno de 90, né? Seno de 91, na direção K. Bom, beleza? Assim, então, isso aqui você sabe, conseguiu saber a direção simplesmente usando a regra da mão direita. Achou os módulos dos vetores e o ângulo entre eles. Então, você tem o seno do ângulo entre eles. Nesse caso, era fácil. O ângulo entre eles era bem óbvio, porque eles eram as diagonais da face aqui do seu cubo. Bom, de vez em quando acontece ter que misturar produto escalar com produto vetorial, que a gente chama de produto misto. Então, se eu tiver A escalar B vetorial C, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Então, primeiro você pode fazer, por exemplo, produto escalar. B vetorial C vai ser um outro vetor que vai ter componentes ao longo de x, y, z. E você faz primeiro o produto escalar, que é AX vezes a componente ao longo de x de B vetorial C, mais AY vezes a componente ao longo de y de B vetorial C, mais AZ vezes a componente ao longo de z de B vetorial C. Ok? E se você trabalhar isso aí, você vai ver que isso pode ser escrito também como um determinante, que é fácil de lembrar, que dá um monte de termos aquilo ali, e que pode ser usado para poder resolver o produto misto quando for preciso. Bom, um determinante ele é invariante a permutações cíclicas de suas linhas. Então, você pode mudar as linhas de lugar e não muda não muda o resultado determinante. Então, por causa disso, A escalar B vetorial C é a mesma coisa. Você pode rodar isso aí, ó. É a mesma coisa que C escalar A vetorial B, roda de novo. Que é a mesma coisa que B escalar C vetorial A. Então, tem uns problemas que isso aí é útil saber, que você pode fazer essas permutações cíclicas e continua com o mesmo resultado. Acho que é isso. Por outro lado, como B escalar C é menos C escalar B, a gente conclui que A escalar B vetorial C é menos A escalar C vetorial B. Então, tem um monte de pequenas regrinhas aí que ajudam na hora de fazer as contas, mas tem que tomar cuidado. Ok? Bom, acho que é isso para produto escalar, produto vetorial.